tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado, filho amado. Hoje o Senhor nos convida a fazer uma transformação, e na palavra de Deus, o indicativo de uma grande mudança está na alteração da geografia. O vale, o mar, a montanha, o deserto, a cidade. Hoje nosso Senhor está fazendo exatamente aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Primeiro, Deus precisou libertar o seu povo. Deus precisou arrancar o seu povo que estava nas mãos do inimigo, que era o faraó, que era o Egito. E tirando o povo daquele cativeiro, e o cativeiro era ruim porque eles estavam morrendo. O faraó tinha mandado matar todos os primogênitos. Uma redução populacional. A mesma que a turma da elite global quer fazer nos tempos de hoje. Reduzir de 8 bilhões para 500 milhões. Não sei como é que vão fazer isso, mas está lá, nas pedras da Geórgia, e também está lá na Agenda 2030. Mesma coisa, porque o mal é o mesmo. E quando esse povo foi massacrado, eles clamaram por Deus. E clamando por Deus, nosso Senhor os libertou. E essa libertação aconteceu com 2 passos. Primeiro, eles precisavam de Moisés. Porque quando as pessoas estão, de algum modo, quebradas, elas precisam de alguém que vá à frente delas. Elas precisam de alguém que aponte a direção. Elas precisam de alguém que dê força. Elas precisam de um pastor. E o pastor que foi escolhido foi Moisés, que de fato era pastor de ovelhas. Então ele entendia de cuidar e entendia de apontar o caminho para as ovelhas. Deus escolheu Moisés. E nosso Senhor, escolhendo Moisés, vai então para o segundo passo. Eu agora vou derrotar a nação mais poderosa da época, o Egito. E ele derrotou com 10 golpes, que foram as 10 pragas. E derrotando o Egito, derrotando esse inimigo, o povo então ficou livre para poder seguir o seu caminho. Mas qual era o caminho? Era um caminho que tinha 2 fases. A primeira fase era o deserto. E por que Deus levou o povo para o deserto? Porque eles eram livres, mas ainda pensavam como escravos. É tão difícil isso, meus irmãos. Às vezes nós queremos fazer o bem a alguém, mas essa pessoa pensa como escravo. Ela volta para o mesmo lixo de antes. Às vezes a gente dá o melhor de nós para uma pessoa e a pessoa prefere comer lixo. Às vezes a gente dá a nossa vida e a pessoa prefere ficar na morte. Como é triste. Esse é o sentimento de Deus. Quando o povo começa a dizer, Moisés, era melhor ter morrido nas mãos do faraó. Olhem que palavra doída. Por que eles dizem isso? Porque são maus? Não. É porque eles pensam como escravos. Não pense como escravo. Não deixe que escravizem a sua cabeça. Se você está vendo que existe uma coisa boa diante de você, não deixe que te digam o contrário. Não deixe que te enganem. Não deixe que te façam de trouxa, dizendo para você, não, era melhor antes. Às vezes, nós estamos apegados a coisas que não prestam. E quando a gente pensa assim, nós somos escravos. E por que, padre, que é tão ruim ser escravo? É porque você nunca será quem você nasceu para ser. É a sua escolha. Você quer ser escravo?
A decisão é sua. Quer voltar para o Egito? A decisão é sua. Mas diante de você está um caminho que vai te mostrar quem você é de verdade. Aquele povo que saiu do Egito, Deus disse para eles: eu vou dar uma terra nova para vocês. Uma terra onde vai ter leite e mel. Uma terra de bênçãos, uma terra de doçura, uma terra de fartura. Mas o povo pensava como escravo. Eu não sei se isso está chegando no seu coração, como está chegando no meu. Mas o que eu sinto agora é que muitas vezes nós somos aqueles que agem como escravos porque queremos coisas ruins. Queremos sentimentos pífios, queremos mediocridade, queremos coisas que são grotescas, queremos coisas que não nos farão bem e sabemos que não nos farão bem, mas eu quero. Sabe quem é que age assim? Criança. A criança, quando olha uma coisa, diz: eu quero, mãe, eu quero isso. Nós temos que crescer, ou seremos dependentes. Escravo é dependente. O escravo só pode sair se o dono deixar, só pode comer se o dono deixar, só pode casar se o dono deixar, só pode pensar se o dono deixar. Nós somos escravos ou somos livres? Eu sou livre. Mas o caminho da liberdade é um caminho difícil. Primeiro passa por onde? Pelo deserto. E o que é o deserto, padre? É o momento em que você vai ser totalmente desconstruído. Você tem que perder, Deus tem que quebrar dentro de você tudo que foi feito errado. Se você chega numa construção e todas as paredes estão tortas, o que é que você faz? Segue em frente? Não. Porque quanto mais crescer a parede, mais errado vai ficar. Então vai doer, vai ter prejuízo, mas o que é que tem que ser feito? Tem que quebrar. O deserto era para quebrar toda a escravidão que estava dentro deles. O deserto, por que o deserto, padre? Porque é o lugar que não tem planta, que não tem casa, é o lugar que não tem semente, é o lugar onde as estações do ano não funcionam, é o lugar onde ninguém se comunica. O deserto é o lugar do silêncio e da interioridade, é o lugar de olhar para dentro, é o lugar de você perceber onde está errado e deixar que Deus quebre. E por que é tão bom? Por que eu tenho que ir para o deserto? Porque o deserto é o lugar da total dependência de Deus. Você pode pensar: padre, eu vou deixar essa namorada que me faz mal e vou ter o quê? Eu vou deixar esse namorado que me faz mal e vou ficar com o quê? Com Deus. Troque. Ai, mas eu vou ficar só. Você já está só. Você só não percebeu. Porque o amor tem sempre duas vias. O amor não tem uma via só. Esse negócio, eu vou amar por você e por mim. Isso é coisa de novela mexicana. De baixo orçamento. E traduzida, ainda mal traduzida. Não entre nessa. Nós nascemos para a liberdade. E quando a pessoa que Deus manda está do nosso lado, nós somos ainda mais livres. Nós somos ainda mais do que nós éramos. Tudo aquilo que te rebaixa, tudo aquilo que te faz menos do que você é dependência, é escravidão. Nosso Senhor disse: vocês ainda pensam como escravos. E era tão forte esse pensamento, que aquela geração não entrou na terra prometida. 40 anos é o tempo da mudança de uma geração. 40 anos é o tempo que leva para uma mentalidade, para um século, não é? Para uma mudança acontecer de uma geração para outra. E 40, vocês lembram, tem a ver com aprendizado, 10. Nossos ciclos de aprendizado são sempre de 10 em 10.
Nossos ciclos de vida são de 7 em 7, mas de aprendizado é de 10 em 10. Então era necessário que eles aprendessem, era necessário que eles caminhassem, todo dia construindo e quebrando, construindo e quebrando. E quando chegou o final do tempo, porque essa é a parte boa, Quaresma é feita para acabar. 40 vai ter um final, é uma contagem regressiva. E eu dizia na outra missa, vou repetir agora, tem católico que quer passar a vida inteira na Quaresma. Chega a Páscoa, ele continua com cara de careta, né? Olhando só para o sofrimento. Não! A nossa vida tem estações. A Páscoa tem que chegar. Eu tenho que voltar para onde o Senhor me deseja, que é na alegria, que é na plenitude. Então a Quaresma ela é feita para passar. Eu digo isso porque quando eu era seminarista, o pessoal, né? O que você espera? Não, eu espero que acabe o tempo de seminário. Não quero ser um eterno seminarista, eu quero ser padre. Estou aqui para isso. Noivado serve para quê? Para acabar, para chegar ao casamento. Ai, padre, tem um noivado de 20 anos. Não, o negócio está errado, né? Noivado de 20 anos. Tem fases da vida que são feitas para acabar, que são feitas com tempo determinado. E qual é o sinal de que acabou o tempo? Eles começam a enxergar as montanhas de Moabe. E aquela paisagem era conhecida a Moisés. Interessante que Deus escolhe as pessoas certas. Por que as graças acontecem? Porque as pessoas certas, escolhidas por Deus, estão no lugar certo. Moisés conhecia o deserto, porque ele viveu como egípcio, e Moisés conhecia a montanha, porque ele, quando foge do Egito, vai cuidar dos rebanhos de Jetro, seu sogro. Então Deus escolheu ele, porque ele era um homem que tinha passado pelo deserto e pela montanha. Ele saberia conduzir o povo de Deus. E quando Moisés vê as montanhas que os israelitas nunca viram, porque no Egito não tem montanha, só tinham as pirâmides. Eles, quando veem as montanhas, dizem: como é que a gente vai atravessar? Aí Moisés: deixa comigo, agora eu estou em casa. Vejam como é importante a gente confiar numa pessoa de Deus. Confiar numa pessoa de Deus. Moisés, quando olha as montanhas, entende: agora terminou o nosso aprendizado. Padre, por quê? Porque a montanha é o lugar fértil. A montanha é o lugar das plantas mais puras. Vocês, quando vão fazer compra, dizem: olha, isso aqui é da serra. Já pensa logo, é coisa boa. Porque as plantas, quanto mais elevadas, mais puras elas são. Por isso que eu dizia para vocês no ato penitencial: nós não vamos ser plantados na lama, no lixo, na imundície. Finque suas raízes nos lugares altos. Vá para os lugares altos. Nosso Senhor, quando mostra as montanhas de Moabe, diz para Moisés: Moisés, nós temos um problema. Qual é o problema? Diz Moisés: eles não podem subir. Porque só pode subir quem está acostumado com a montanha. Você já tentou subir um alto sem estar preparado? O que pode acontecer? Você pode até morrer. Seu coração não vai aguentar. É sério, vocês sabem, não é? De carro, ok, mas vá a pé. No meio do caminho você morre, porque você não está adaptado. Quando Moisés vê a montanha, Moisés percebe: esse povo não vai conseguir subir. E Moisés sobe sozinho. E lá em cima, porque a montanha é o lugar da revelação. Quando eu subo a montanha, eu estou mais perto do céu. Isso é uma visão comum, não é? Quanto mais perto do céu, melhor é a sua visão. Então, perto do céu é o lugar da revelação. Em grego, não é o lugar do armegido. E no hebraico, é o lugar da visão total. Então, ali Moisés recebe de Deus a lei.
Ali Moisés tem uma Shekinah. Deus se revela. Mas Moisés não podia ver o Senhor, só viu as costas. E Moisés tinha pedido: Senhor, eu quero ver o teu rosto. Senhor, eu quero ver a tua face. Isso é a maior intimidade que uma pessoa pode ter. Olhar alguém no rosto é a maior intimidade. Olhar nos olhos. Moisés tinha pedido isso lá no Antigo Testamento. Senhor, eu quero ver o teu rosto. E Deus disse: você não pode. Mas na hora que eu virar de costas, você pode olhar. E Moisés viu apenas as costas de Deus. Ele desce da montanha. E quando ele desce, o povo tinha voltado a ser pagão, adorando Baal, adorando Deus com cabeça de boi. E as pessoas não entendem, né? Por que lá em Nova York eles puseram um boi bem grande? É Baal, é o Deus deles. É isso. Em outros centros financeiros também, mesma coisa. Parece que a história vai se repetindo, não é? Porque sim, ela se repete. Depois, quando Moisés desce, Moisés vê que esse povo se perverteu e Moisés vai chamá-los de novo pela lei. O que tem a ver isso com o Evangelho, Padre? Tudo. Porque hoje no Evangelho é a primeira vez que o ser humano olha no rosto de Deus. Jesus, quando fica transfigurado no Monte Tabor, ali ele está respondendo o pedido de Moisés. Ali Pedro, Tiago e João puderam olhar no rosto de Deus. E tem algumas coisas interessantes, porque hoje é dia de exegese, vocês sabem. Nós vamos então ver aqui alguns elementos. Primeiro, Jesus tomou consigo 3 dos 12 discípulos. Por que nosso Senhor leva apenas 3? Na Bíblia, 3 representa transcendência. Representa aquilo que deve se tornar, aquilo que ainda vai ser, o desejo do que será. Então ele leva esses 3, porque Jesus sabe que os 12 discípulos não estão no nível que ele queria que estivessem. Como é que a gente sabe disso? Porque na hora que Jesus diz que vai morrer, e ele diz 3 vezes, qual é a reação dos discípulos? Eles ficam entristecidos. Eles caem em desespero. E da terceira vez, já começam a querer eleger quem vai ser o sucessor de Jesus. Interessante. Jesus ali pleno, Jesus ali reinando sobre os discípulos, e eles querendo pensar quem seria o sucessor. Queridos filhos, são as nossas reações diante da morte. Ou nós ficamos desesperados, ou nós ficamos tristes, ou já pensamos, não, quem é que vai assumir o lugar? E Jesus vendo esse desarranjo, porque é um desarranjo, porque Jesus sim vai morrer, mas ele deixa bem claro, no terceiro dia eu volto, eu vou ressuscitar, eu vou continuar reinando sobre vocês, eu vou continuar conduzindo os 12, eu vou continuar na igreja. E ele não mentiu. Ele continua na igreja. Nós todos estamos diante dele. É ele que conduz a igreja. É ele que vai à frente. E ai daquele que se colocar diante do Senhor para atrapalhá-lo. Porque ele é que conduz. Ele toma consigo Pedro, Tiago e João, porque os 3 são simbólicos. Os nomes vocês já lembram. Pedro, porque já é aquele que recebeu a missão, já é Kefa, não é mais Shimeon, já é a pedra de fundamento. Nosso Senhor precisa levar Pedro, para que Pedro, quando os outros estiverem caindo, confirme a fé dos outros. É para isso que nós estamos na igreja. Nós, vocês e eu, estamos na igreja para confirmar a fé dos outros. Qual é a missão do padre? Qual é a missão do diácono? Qual é a missão dos leigos que se engajaram na igreja? Confirmar a fé dos outros.
Quando alguém entrar pela porta da igreja da glória, é para os engajados olharem para esta pessoa que vem e acolherem com todo o amor, porque eles que estão sendo acolhidos por nós, quando estiverem diante de Deus, vão dizer o nosso nome, e nós seremos salvos pelo bem que fizemos a eles. Mas se nós os colocarmos para fora, se nós os rejeitarmos, se nós acharmos que não, esta paróquia é minha, ninguém vai vir mais, nós seremos esquecidos por Deus. Não façamos assim. Não sejamos assim. Pedro, Tiago e João, eles entenderam o recado. Tanto que eles vão depois confirmar a fé dos outros. Tiago teve sua cabeça decepada pelo filho de Herodes, porque estava governando a igreja de Jerusalém. Pedro, crucificado em Roma. E João, preso e depois morto na ilha de Pátimos. Eles confirmaram a fé dos outros. Como é que a gente aplica isso na nossa vida, padre? Se na sua casa você é o esposo, confirme a sua família. Não seja pedra de tropeço. Não seja a pessoa que atrapalha. Porque às vezes os adultos da casa atrapalham mais do que as crianças. Como é que pode? Às vezes os mais velhos da casa são os que mais colocam obstáculos. Eu não posso ser assim. Se você é o pai, se você é a mãe, se você está acima dos outros pela sua autoridade, confirme os outros. Não seja cruel, não seja aquele que faz cair. Chegando agora para os filhos, se você tem a graça de ter irmãos, porque ter irmãos é uma graça. Se você tem irmãos, se você tem pessoas que dividem o sangue com você, e você é o mais velho, acabe com esse negócio de complexo. Estou dizendo para você, não tem mais tempo para isso. Eu tenho ciúme do caçula, porque o caçula não sei o quê, porque meu pai gosta mais dele, porque minha mãe gosta mais dela. Não interessa. Você que é o mais velho, recebeu uma graça. Sabe qual é a graça? Você conviveu mais tempo com seus pais do que qualquer outro irmão. Então você tem uma missão. Qual é a sua missão? Confirmar os mais novos. Mas tem irmão mais velho que quer se trocar com o caçula. Então põe uma fralda e vá chorar na calçada. Aí você vai ser tratado como caçula. Acabe com isso. Seu pai e sua mãe, não importa a sua idade não, viu? Tem gente já com 50 anos que ainda age com ciúmes dos irmãos. Se você é o mais velho, confirme os mais novos. Não seja pedra de tropeço para eles. Não interessa se seu pai ou sua mãe criaram os mais novos com menos rigor, isso é natural. Porque o pai e a mãe vão envelhecendo, a mão fica fraca para bater. Então, se você nasceu, primeira mão estava forte, né? Entenderam como é? Mas não fique. Faça como Pedro, Tiago e João. Eles depois, está no final do evangelho, eu não estou inventando não. Eles ficaram em silêncio, eles guardaram tudo o que foi dito, mas não tinham entendido ainda só sobre a ressurreição. Mas sobre a missão deles, eles entenderam. Tanto que os 3 deram a vida. Então você precisa compreender sua missão. Eu digo isso porque eu sou o mais velho e o do meio. Tenho uma irmã mais velha que eu sou o segundo, o primeiro dos homens. Eu entendi minha missão na minha casa. Quando meu pai e minha mãe pedem alguma coisa, eu preciso fazer porque eles acreditam em mim. Eles acham que eu sou mais maduro do que os outros. E eu devo ser. Primeiro pela idade e segundo pelo tempo de convivência com eles. É assim. Olhem como a palavra vai também falando sobre a nossa vida. E na igreja, meus irmãos, é a mesma coisa. Na igreja, quanto mais tempo, mais eu devo ser acolhedor. Eu tenho aí 39 de vida, tenho 30 de igreja. É a minha missão.
Eu não vou dificultar a sua chegada, eu não vou dificultar a sua vinda. Se eu não puder ajudar, também não atrapalharei. Mas essa é a nossa missão de igreja. Ai que não sei o quê, ai que não sei o quê, a gente está de fora, ai que não sei o quê, o padre. Cresçam, porque quem não crescer não vai poder subir a montanha, não vai conseguir chegar lá. O tempo não volta, não dá para voltar para o Egito nem para o deserto, é para frente. Ah, minha perna não aguenta subir o monte. Jesus nos ajuda. Ele não subiu ao monte sozinho, ele tomou consigo. Lembram do verbo? Tomar pela mão. Ele vai te dar força para subir. E por que eu devo subir, Padre? Para me tornar quem eu sou de verdade. É só lá no alto que eu me tornarei quem eu sou de verdade. É um caminho difícil, é um caminho solitário. Nosso Senhor está conosco. E tem hora que essa montanha ainda fica vertical, viu? O negócio piora. Mas nós vamos caminhar por ela. E ali, num lugar à parte, sobre uma alta montanha, o que é esse lugar à parte? É o lugar de Deus. É o lugar do agir de Deus. É por isso que eu tenho que subir, porque eu preciso estar no lugar do agir de Deus. Se eu não estiver no lugar do agir de Deus, eu não poderei ver o que aconteceu depois. O que acontece depois no Evangelho? Jesus se transfigurou. Essa palavra transfiguração está no grego, mas o original é bem simples, é uma shekinah, é uma manifestação de Deus. E como é que ele faz? Ele faz nos moldes do Antigo Testamento. Como era que Deus se manifestava? Através da luz, através da nuvem e através das suas vestes brancas que cobrem a terra toda. Como é que Jesus se transfigura? Primeiro sua roupa. Roupa branca, identidade. Roupa, identidade. A sua roupa identifica quem você é. Agora eu estou com uma roupa que identifica quem eu sou. Que eu tenho a maior alegria de usar, que eu tenho a maior alegria de vestir, porque eu sou sacerdote, com ela ou sem ela, porque minha alma é de sacerdote, porque minha mente é de sacerdote, porque minhas palavras são de sacerdote, minhas mãos são de sacerdote, então sim eu visto, porque é a minha identidade. Jesus vestiu as dele, uma roupa branca, como ninguém podia lavar e alvejar. O que é a roupa branca? As vestes de Deus. Quem quiser estudar sobre isso, o livro de Daniel. O que é que Daniel vê lá no trono? Um ancião vestido de branco. O que aparece no Apocalipse depois? O ancião vestido de branco. O que é Jesus? Jesus é Deus, o mesmo Deus que o Pai é. Por isso que Jesus está vestido de branco. E a luz, o que é que a luz representa? A luz é a única coisa que ninguém pode reproduzir nas artes. Não existe pintura que reproduza a luz. A luminosidade, ela é um atributo de Deus. Existe até um texto, se eu não me engano é um salmo, no livro do Cântico dos Cânticos, que diz que o amado resplandece através da janela. Então Deus, ele resplandece, Deus emana a luz, Deus, ele é revestido de luz. E Jesus hoje no Evangelho está manifestando na sua humanidade, a sua divindade. A divindade de Deus está passando pela janela da sua humanidade. A outra coisa que também é sinal da transfiguração, Jesus está no centro. Jesus é o primeiro. E aparecem ao seu lado dois personagens, duas figuras do Antigo Testamento. Quem são eles? Moisés e Elias. Por que eles aparecem? Duas coisas aí. Primeiro, porque Jesus é superior à lei. Jesus é a própria lei. Por isso que Moisés aparece ao lado, não é no centro, porque Jesus é a lei. Ah, padre, por que isso é tão importante? Porque quando você pede perdão a Deus, Jesus, que é a lei, diz: eu te perdoo.
Eu não vou aplicar a lei até você morrer. Eu que sou a lei, eu que sou o dedo de Deus que escreveu a lei, eu que estava lá quando Moisés recebeu, eu que escrevi a lei junto com o Pai do céu, eu te perdoo. E Elias, que é o profeta, é aquele que revela o pensamento de Deus. Jesus é maior que Elias. Mas agora vem a coisa mais importante, que quem me ensinou foram os judeus com quem eu estudei. Existe uma coisa em comum entre Moisés e Elias. Qual foi? Moisés, no fim da vida, não chegou na terra prometida, porque foi levado para o céu. O túmulo de Moisés é vazio. Não tem nenhum resto mortal lá. E Elias, na hora que terminou sua missão, atravessou o rio Jordão, deixou o manto dele com Eliseu, seu discípulo, e Deus mandou um carro de fogo, ou seja, Deus mandou como que um astro luminoso, um anjo, levá-lo para o céu. Eles não morreram como os outros. O que é que Deus está dizendo para nós? Quem é fiel, quem faz a vontade de Deus, não morre como os outros. Atenção ao que eu vou dizer. É por isso que nós católicos veneramos as relíquias dos santos. Tem gente que tem a cabeça tão protestantizada que pensa, por que vocês têm devoção com os santos? Aqui no altar nós temos duas relíquias, dois fragmentos ósseos de Santa Gema e de Santa Maria Gorete. Por quê? Lá na estátua de São Padre Pio, ali no final, tem um pedacinho da luva dele. Eu ando com uma relíquia de Santa Teresinha. Por que nós temos isso? Porque nós cremos que um homem de Deus não morre como os outros. É tão belo isso. E Jesus no meio, porque Jesus é o homem de Deus por excelência. Jesus não morrerá como os outros. Ele vai passar na mansão dos mortos, mas vai ser arrancado de lá. E o final, meus filhos, deixei o melhor para o final. Nessa hora, Pedro diz, vamos fazer 3 tendas. Por quê? 2 explicações rápidas. Primeiro, porque durante o período do deserto, como é que eles dormiam de noite, se não tinham casa? O que eles armavam todo dia? As tendas. E tenda significa proteção. Tenda significa lugar do aconchego. E os judeus que estavam ali caminhando no deserto ainda tinham uma curiosidade. Eles deixavam a tenda aberta em cima. Lá não chove, né? Parece um pouquinho com o Ceará. Então a parte de cima era aberta. E eles diziam que Deus mandava a nuvem para cobrir a tenda. Você sabe quando sua mãe ou seu pai vê você dormindo todo desengonçado na cama? Não é? Com a perna na cabeça, o joelho nos olhos, o que é que eles fazem? Eles te ajeitam e cobrem com o lençol. Quando está frio, né? Quando nosso Senhor vinha com a nuvem sobre a tenda, era Deus dizendo, eu sou o Pai de vocês, eu sou o cobertor de vocês. Ou seja, a tenda é o momento em que o povo mais foi amado por Deus. Porque eles se deixaram amar, porque eles dependiam exclusivamente de Deus. Qual foi o tempo em que seu filho mais dependeu de você? Quanto mais a infância, não é? Quanto mais pequenininho ele é, mais ele é dependente. E um monte de pai fica dizendo, quando meu filho era pequeno era tão bom, agora que ele sabe andar e sabe falar é outra coisa. E quando crescer mais vai aumentando, viu, essa distância, se preparem. Então, Deus está dizendo aqui, não é? De fazer a tenda. É Jesus dizendo, eu sou a tenda. Entrem dentro de mim. Venham para mim, que eu sou a tenda que vai cobrir vocês. Quanto mais dependente, mais eu te protejo. Quanto mais confiança, mais eu te protejo. E o segundo significado da tenda é apocalíptico. A festa que eles estavam vivendo, que era a festa das cabanas,
celebrada 6 dias depois do dia do perdão, que era o dia mais importante, o sábado dos sábados, o dia do Yom Kippur, o dia em que eles eram aspergidos com o sangue do sacrifício e eram perdoados dos pecados do ano inteiro. 6 dias depois, era o dia da festa das cabanas. E que festa era essa? Na cabeça dos rabinos, eles ensinaram que quando o Messias descesse, todo o povo de Israel devia estar acampado ao redor de Jerusalém. Então eles todos os anos montavam tendas ao redor de Jerusalém nesta data, para esperar o Messias descer. Quando Pedro vê Jesus glorioso, o que é que Pedro diz? É a festa das cabanas. O Messias desceu. Mas Pedro esqueceu de uma coisa. O Messias é acolhido pelo ouvido. Quanto mais eu ouvir o Senhor, e Deus Pai que disse, este é o meu filho que eu amo tanto. Este é o meu filho que eu amo tanto. Escutem o que ele diz. Escutando Jesus, vocês vão estar dentro do mistério, vocês vão entrar na tenda. Vamos agora terminar rezando. Vamos baixar a nossa cabeça. Qual será agora? Pode escolher. Pode escolher. Ah, para eu escolher? Tá bom. Então vamos escolher a da manhã de novo. Vamos ou nas asas do Senhor ou com tua mão, tá bom? Baixando sua cabeça um instante. Feche os seus olhos, porque esse momento é pessoal. Vamos ouvindo essa melodia que muitos de nós ouvimos nas piores horas da nossa vida. Nas horas em que nós dizíamos, eu não consigo. Essa montanha é muito alta, Senhor. Pessoas que o Senhor chamava para perdoar e diziam, eu não consigo perdoar. Pessoas que o Senhor dizia para ir além e essas pessoas diziam, eu não consigo, Senhor, minhas forças acabaram. A gente não pode rezar com mentira. A oração só tem valor quando ela é do fundo da alma. Por isso existe a expressão dos profetas, rasgar o coração. Rasgue seu coração agora para você receber um novo. Fale agora o que a sua alma está gritando dentro de você. Fale para Deus. Eu tenho precisado muito de Ti, Senhor. Esta montanha é muito alta. Eu não consigo colocar meus pés. Eu não consigo mais subir. E nem consigo descer, porque eu não quero ficar lá embaixo. Mas o Senhor sabe que eu não tenho mais forças para agarrar nas rochas. Meus dedos estão feridos. Meu corpo está ferido. Meus pés estão feridos. E eu não posso parar, Senhor, porque eu não cheguei ainda no lugar da revelação. Então você que está no fim das suas forças, se jogue sobre o Senhor. Se jogue no Senhor. Ele vai te socorrer. Como que o Senhor sabe que Ele vai me socorrer? Porque Deus nunca desamparou quem clamou por Ele. Nunca, nunca, nunca. Olhe para a sua vida e veja que nas horas em que você achava que você era um galho seco e morto, ali o Senhor te amparou. Não desista. Padre, eu estou carregando tantos fardos. Se agarre no Senhor. Ele sobe a montanha conosco. E olhando suas mãos chagadas, cante. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha,
pois não me atrevo a um passo só. Pois não me atrevo a um passo só. Sem teu amparo, Sem teu amparo. sem teu apoio, sem teu apoio. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha. Cante para Ele, pois não me atrevo. Pois Não posso, não sei, não consigo. Cheguei no final, Senhor. Sem teu amparo, derrama o coração. Sem teu apoio, eu não darei, eu não darei. Eu só iria fraquejar, eu andaria a vacilar. Sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar. Subirei, apoiada em ti. Quantas vezes decretaram o nosso fim? Quantas vezes disseram que era o nosso fim? Quantas vezes decretaram a nossa derrota? Quantas vezes decretaram a nossa ruína? Quantas vezes nos sepultaram ainda vivos? Quantas vezes nos jogaram na lama? Além de subir o monte, nós ainda temos que enfrentar aqueles que ficam lá embaixo, que não querem subir, que ficam atirando pedras e flechas e adagas em nós. Nossas costas estão feridas, Senhor. Nossas costas estão cheias de flechas e de adagas. O Senhor sabe até onde eu aguento. Eu já estou te dizendo, Senhor, segure a minha mão e me faça subir. Peça você também. Você que chora, você que está num sofrimento, é sofrimento psíquico, mas que dói no corpo. Você que vem à missa e só você sabe o que você sofre todos os dias. É hora de subir. É hora de deixar o Senhor pegar a tua mão e dizer: você não vai parar. Sou eu que decreto sobre a sua vida. É a minha palavra. Quantas vezes, Senhor, disseram sobre nós: agora eu peguei, agora ele vai cair. E nós vamos, não vamos cair. Nós vamos subir ainda mais. Não por orgulho, Jesus, nem por soberba, mas porque nós estamos agarrados nas tuas costas e não vamos soltar. Cante para Ele. Eu não darei. Cante comigo. Eu não darei, eu só iria fraquejar. Eu andaria vacilar sem tua mão. Sobre o seu casamento. Se você tem arrastado o casamento, peça auxílio. Mas se tua mão, eu correrei até voar. Subirei apoiada em ti. Durante o mês de janeiro inteiro, eu pedi a nosso Senhor que segurasse a minha mão e que me fizesse avançar. Porque muitas vezes nós ficamos paralisados diante de tanta coisa para resolver.
E hoje o Senhor está me respondendo: vem para o monte comigo. E eu queria que você também fizesse isso por quem você ama. Se a pessoa que você ama está aqui, e se você pode ajudá-lo, se você pode ajudá-la mais, diga para ela, diga para ele: eu estou contigo para te apoiar. Conta comigo. É tão bom você chegar em casa e encontrar uma pessoa que te ama. Então diga para essa pessoa, para tua esposa, para o teu esposo: eu não vou mais te atrapalhar, eu vou te ajudar. Nós não vamos mais entrar em atrito por causa de coisinhas, por causa de objeto, de colher, de panela. Nós vamos seguir em frente com a nossa família. Vocês dois estão escalando juntos esse monte, essa grande pedra. Diga para ela, diga para ele: nós vamos caminhar, nós vamos escalar essa montanha juntos, mas nós não vamos voltar. Nós não vamos nos separar, nós não vamos deixar que o inimigo nos afaste. Nossa família estará lá no topo do monte com Jesus. Profetize isso para a sua esposa, para o seu esposo, juntos em pé. Eu não darei, eu só iria fraquejar. amém. Eu andaria vacilar, sem tua mão a mim sustentar. Como guerreiros cantemos: mas se tua mão, força, mas se tua mão me segurar, eu correrei, Correrei até voar, subirei apoiado em ti. Eu não darei, eu só iria fraquejar. eu andaria vacilar sem tua mão. Sem tua mão a mim sustentar. Não cairemos, Senhor, não cairemos, mas se tua mão me segurar, mas se tua mão me segurar, apoiados nele, correrei até voar. Subirei apoiado em ti. Suavemente subirei apoiado. Subirei apoiado em ti. Nós gritamos muito no ouvido de Jesus hoje. Vamos cantar suavemente para ele. Subirei apoiado. Apoiados no Senhor, professemos nossa fé.